Como eu comecei a palestrar? Fala galera da engenharia, eu sou Eduardo Micail e esse é o Engenharia 360. Solta a vinheta! Tá apanhando. Muita gente me pergunta como eu comecei a palestrar, então eu resolvi gravar para contar um pouquinho para vocês como que foi essa trajetória e também dar algumas dicas caso você tenha um sonho de dar palestras por aí. Mas antes de começar, eu quero te convidar para nos acompanhar nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Inclusive no LinkedIn, toda semana a gente compartilha uma série de vagas de emprego, estágios lá. E é claro, se você está no nosso canal do YouTube, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você curte consumir conteúdo em áudio, a gente também tem o nosso conteúdo no formato de podcast, então é só procurar Engenharia 360 ou Podcast 360, que está disponível tanto para Android quanto para iPhone, ok? Então eu te espero por lá também. E se você acompanha Engenharia 360, você sabe que eu, Eduardo Micail, já dou palestras por todo o Brasil há algum tempo, então hoje eu resolvi contar um pouquinho mais sobre como eu comecei a palestrar e como foi essa experiência. Lá por 2014, 2015, eu fui convidado para participar de um evento, aquelas semanas de engenharia que acontecem nas faculdades, sabe? E era como um bate-papo, eu não tinha nem apresentação nem nada. Resolvi aceitar o convite e a gente tinha algumas perguntas prévias, fomos seguindo e eu fui descobrindo que eu estava me saindo bem e acabei gostando daquilo. E no início, claro, eu estava meio tímido, com receio, mas depois eu fui me acostumando, me sentindo mais à vontade para falar e isso me ajudou muito a destravar e perder a vergonha de falar em público. A recepção do público foi tão legal, foi muito bacana, me senti muito bem naquele momento e daquele momento em diante eu vi que não era um bicho de 7 cabeças. E por incrível que pareça, eu sempre fui daquelas pessoas que tinha medo, vergonha de apresentar trabalho na escola e me escondia atrás dos colegas para não falar lá na frente e apresentar. E foi legal porque no final dessa palestra a gente tirou uma mega selfie com a galera e a gente publicou nas redes sociais. E quando eu fui ver, a gente começou a receber um monte de convite para palestrar pelo Brasil inteiro. E foi assim basicamente que eu comecei essa jornada nas palestras com a Palestra 360, onde eu falo bastante sobre a vida acadêmica, trago algumas dicas e experiências pessoais, preparação para o mercado de trabalho, currículo, entrevista de emprego, enfim, muita coisa sobre carreira e empreendedorismo também. E se você também tem vontade de palestrar um dia ou simplesmente começar a mandar bem nas apresentações no seu trabalho ou mesmo na faculdade, eu selecionei algumas dicas aqui para você que vão te ajudar a falar melhor em público. Então vamos lá? Primeiro de tudo, vá preparado. Para falar bem, você precisa conhecer o assunto, literalmente. Porque ao dominar o assunto, ao dominar o tema, você vai ficar muito mais tranquilo e mais solto para palestrar ou para falar aquilo que você precisa comunicar. Segundo ponto, conheça o seu público. É sempre bom você saber para quem você está falando. Você precisa saber se você vai falar com um público leigo ou especialista, por exemplo. Então você precisa saber qual a linguagem você vai precisar adotar para falar. O meu público, por exemplo, de palestras é o público universitário, são somente estudantes de engenharias. Quarto ponto, descubra os seus pontos fortes e pontos fracos. Descobrir os seus erros durante as apresentações te ajuda a evitá-los e a corrigi-los para as próximas também. Você pode também investir nos seus pontos fortes durante as palestras para tornar ainda melhor e você ir se aperfeiçoando. Então, procure fazer sempre uma autorreflexão após cada palestra, porque com isso você com certeza vai encontrar algumas coisas que podem ser melhoradas aí ao longo das suas palestras. Quinto ponto, admita quando errar. Ninguém vai te julgar se você embolar, acontece, eu mesmo erro gravando ou mesmo nas palestras, então caso isso aconteça, não fique nervoso, tente soar tranquilo e até engraçado, às vezes, para quebrar o gelo, se for o seu estilo, é claro. Admitindo que você errou, mostrando também que você está seguro com aquilo, seguro com o erro. Depois, siga normalmente como se nada tivesse acontecido. Em sexto lugar, seja claro, mesmo que você esteja falando para um time de especialistas, não precisa ficar acanhado e se preocupando, explicando conceitos básicos. Faça com que a linguagem seja coerente e você passe a informação que você precisa comunicar. Você precisa transmitir uma mensagem, então tenha isso em mente. Esse é o seu foco principal. Em sétimo lugar, não grite e nem fale alto.
O ideal é você conseguir equilibrar a voz de modo que todos escutem, mas sem exageros, é claro. Se você estiver usando o microfone, por exemplo, antes de começar a palestra, dá uma testada, pergunta para o público se está bom para eles o áudio e por aí vai. Em oitavo lugar, vá devagar. Falar rápido demais vai fazer com que ninguém consiga entender o que você está dizendo e não vai conseguir seguir a sua linha de raciocínio. Então, se preciso, faça pausas, pergunte se alguém tem alguma dúvida e tudo mais, então tente interagir para você conseguir controlar o ritmo da sua apresentação. Em nono lugar, controle o corpo. Você não precisa ser nenhuma estátua ou ficar lá em frente parecendo um robô, mas também não precisa fazer uma dança ali com os pés em frente ao público, ficar para lá e para cá sapateando. Faça movimentos fluidos, naturais e não muito bruscos, se movimente ao pouco, tente levar o público com você para que você chame a atenção para o que você está dizendo. E em décimo lugar, seja você mesmo. Para você palestrar, você não precisa incorporar um ator, senão pode até soar falso. Então, seja você mesmo, seja natural e espontâneo, tente passar segurança para o seu público. Afinal, se eles já te conhecem, inclusive, eles vão ver que ali rola uma certa insegurança e você não está sendo você. Bom, essas foram algumas dicas que eu trouxe para você. Como eu falei, eu nunca me imaginei palestrando pelo Brasil inteiro e eu já cheguei a palestrar, inclusive, para um evento de quase 3.000 pessoas. Então, se eu posso, você também pode, acredite em você. E esse foi mais um episódio do Engenharia 360. Se você gostou, já sabe, né? Compartilhe esse vídeo pelo menos para uma pessoa que você acha que vai fazer sentido, que vai gostar. Deixa também nos comentários a sua opinião ou se você já passou por alguma situação como essa também. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.